Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 25 de setembro, terça-feira. Antes, conferir a rodada de sábado, não teve vídeo. Rodada de domingo, né? Do vídeo de sábado, não teve vídeo para hoje, não teve vídeo domingo. Na Itália, Série A, 15h30, o Frosinone enfrentando a Juve. A gente sugeriu fora um handicap, a Juve ganhando de 2 gols de diferença. Foi green, a Juve ganhou no sufoco absurdo, gol do Cristiano Ronaldo, que o VAR quase anula nos 40 do segundo tempo. E o Bernardeschi fez o segundo gol aos 92. Foi green. Os outros 2 jogos não foram legais. Na Suíça, Liga Challenge, a segunda divisão suíça, o Vaduz enfrentando o Intertour. A gente sugeriu ambas marcam, foi 1-0 só esse jogo, foi red esse jogo. E aqui também na República Tcheca, às 11h30 também foi red. A gente sugeriu a vitória do Vansdorf. O Vansdorf tomou um golzinho do Trinek no finalzinho do jogo. Esses erros vão acontecer, cara. É impossível 100% todos os dias. É impossível. Se quiserem mais palpites, tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama. Tem muito mais análise. Com análise acontecem erros. Se a gente não analisar no achismo, no olho, é muito mais complicado. Dá uma visitada também no Bet4Invest. Não entra no site não, dá uma olhada no Instagram deles. No Instagram deles, eles divulgam diariamente o percentual de rentabilidade de cada entrada. Eles têm sugestões de entradas lá, não só no futebol, mas em outros esportes também. No tênis eu vi esses dias, vi no vôlei masculino do Brasil. Dá uma olhada no Instagram do bet4invest.com. E vamos para amanhã. Bora. Amanhã, terça-feira, eu separei 3 jogos. Na Noruega, segunda divisão, às 14 horas. O Mjøndalen enfrentando o Alesund. O Mjøndalen, no confronto direto entre eles, frente a frente, são 3 jogos. Nos 3, ambos marcaram. E nos 3, acima de 2,5. São 3 derrotas do Mjøndalen no confronto direto, né, contra o Alesund. Ele perdeu por 2-1, perdeu por 2-1, perdeu por 4-2. Os 3 jogos ambas, os 3 acima. E os 3 com vitória do Alesund, que eu também acho que leva vantagem nesse confronto. Ele ganhou 6 dos últimos 8 jogos, melhorou bastante o Mjøndalen. Ele ganhou no primeiro tempo, inclusive, 4 dos últimos 6 jogos. É um time que faz gol, né, pra ganhar no primeiro tempo. Marcou 2 ou mais gols em 17 dos últimos 26 jogos em casa. 2 gols, não foi um golzinho só não, tá em 17 dos últimos 26 jogos. E o Ibrahim e o Johansen, os 2 têm 5 gols, estão confirmados para amanhã, são os 2 melhores atacantes, os melhores marcadores do Mjøndalen. Contra o Alesund, que marcou 2 ou mais gols em 16 dos últimos 22 jogos. São 2 times que fazem muitos gols. Ganhou 4 dos últimos 4 jogos fora de casa. Não, ganhou nada. 4 dos últimos 4 jogos fora de casa foram acima de 2,5, independentemente dele ganhar ou não. E o Fridtjohnsson, eu acho que ele é islandês, se eu não me engano. Grandão, novão, 1,85 m, branquelão. Tem 13 gols do campeonato, tá confirmado. E o Agdestern também tá confirmado, com 11 gols do campeonato. Eu vou sugerir um ambas marcando, com a 1,65. Cravar um 1-2 aí pro Alesund ganhando fora de casa. Mas um jogo de ambas marcas, um jogo de gols, eu acho. São 2 ataques que fazem muitos gols. No confronto direto entre eles, o retrospecto também é de gols. No segundo jogo das análises é pela Suíça. Primeira divisão, às 15 horas. O Grasshopper enfrentando o Thun. Grasshopper é gafanhotos, né? Tem 2 vitórias nos últimos 11 jogos só. Ele sofreu gol em todos esses últimos 11 jogos. Ele sofreu 2 ou mais gols em 6 dos últimos 8 jogos em casa. Só em dois jogos que ele não sofreu 2 gols. Contra um Thun, que em 8 dos últimos 8 jogos que ele disputou, ambas as equipes marcaram. Em 11 dos últimos 14 jogos dele fora de casa, ambas as equipes marcaram. Em 10 dos últimos 11 jogos sem derrota no confronto direto, ele não perdeu em 10 dos últimos 11 contra o Grasshopper. Ele sofreu 2 ou mais gols em 13 dos últimos 20 jogos fora de casa. Mas ele deixou também o golzinho dele, marcou 1 ou mais gols em 14 dos últimos 14 jogos fora. Eu também acho que é um jogo pra gols isso aí, eu não vou me arriscar quem vai vencer não. Apesar de achar que o Thun tem uma vantagem, né, só tem 2 vitórias o Grasshopper. Sofreu gol em todos os jogos, sofreu 2 ou mais. Mas eu acho que é jogo pra gols. Sofreu muitos gols também fora de casa o Thun, apesar de ter marcado em todos eles. Eu vou de ambos marcam a 1,55, ou então jogo acima de 2,5 a 1,65. Vou cravar um 2-1 pro Thun amanhã contra o Grasshopper. E o último jogo das análises é pela Hungria, segunda divisão, a NB2. O Beşiktaş enfrentando o Griori. O Beşiktaş é o líder da segunda divisão húngara. São 4 jogos em casa, são 4 vitórias. Ele marcou 9 gols nesses 4 jogos em casa, são mais de 2 de média. Sofreu 1 gol, cara, 0,25 de média sofrida em casa.
Ele ganhou no primeiro tempo, inclusive, esses 4 desses últimos jogos em casa, HT, né, no halftime, no primeiro tempo. Em 18 dos últimos 21 jogos ele está invicto, sem derrota em 18 dos últimos 21 jogos. E ele marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 8 jogos disputados. Foi o que eu falei, né? 9 gols marcados em 4 jogos, 2,25 de média em casa. Contra um Griori que também não é besta. São 3 jogos fora de casa, são 2 vitórias e 1 derrota. Marcou 8 gols em 3 jogos, também é mais de 2 de média. Sofrendo 4, também é mais de 1 de média sofrido, fora de casa. Em 10 dos últimos 12 jogos do Griori fora de casa, ambas as equipes marcaram. Em 11 dos últimos 12 fora de casa foram acima de 2 gols e meio. E ele sofreu 2 ou mais gols em 5 dos últimos 6 jogos fora de casa. Eu acho que é um jogo para gols com a vantagem do Bequesaba. Dá pra ir até na segurança. X1 tá 1-4-4, cara. Vitória do Bequesaba, líder, invicto, 100%. 2 gols de média marcado, tá pagando acho que 2,20, 2,30. Na segurança dá pra jogar um X1 ou então um jogo de gols, né, cara? Olha isso aqui. 10 dos últimos 12 acima de 2,5. 11 dos últimos 12 fora acima de 2,5. Sofreu 2 ou mais em 5 dos últimos 6. Marcou 2 ou mais. 2 de média. 2 de média aqui. Acima de 2,5, 1,65, eu vou cravar um 3-2 num jogo sensacional da segunda divisão da Hungria, o Bequesaba contra o Griori. E fora as análises pra amanhã, galera. Se curtiram, se inscreve, tem vídeo quase todo dia. Tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama se você quiser receber mais análises. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.